todo mundo bem? Mesmo? Que bom, viu? Porque vocês estão vendo que a gente está mais vaziozinho aqui, porque tem uns irmãos, como fala, né? Tem uma galera aí que está ruim, viu, gente? Assim, nós temos que orar mais pela nossa saúde. Eu mesmo não estou 100% hoje não, sabe? Eu estou bem, assim, a gente fala, né? Eu estou bem pela fé hoje aqui. Né? Então, realmente, os dias são difíceis, né? Saúde é uma coisa muito séria para todos nós. Mas Deus nos sustenta em tudo, em todos os momentos, né? E vamos realmente estar orando pelos irmãos. Tem alguns que estão pegando alguns surtos que estão por aí, né? E por isso não puderam vir. Outros, por terem crianças pequenas ou idosos para cuidar, preferiram também não vir. Não acho que estejam errados, de verdade. Eu acho que é bom ter esse cuidado sempre, né? Mas vamos estar orando por essas vidas tão preciosas, né? Que estão enfrentando essas lutas na área da saúde. Depois nós vamos estar orando no final do culto por todos que estão nesse momento lutando por isso, né? Também, gente, nós vamos estar orando pelo nosso projeto Tudo Se Faz Novo. Deixa eu ver, alguém aqui conseguiu entregar? Obrigado, Hugo. Isso aí. Alguém conseguiu entregar? Opa, alguns irmãos, né? Espero que mais irmãos consigam entregar. Você conseguiu entregar lá? Ainda não? Então tá certo. Nós vamos orar por aqueles que entregaram ou estão em vias de entregar. Hoje eu espero entregar alguns, né? Daqui a pouco eu vou, depois do culto eu vou me encontrar com alguém para fazer essa entrega, né? E vamos orar, pedir a graça de Deus. Então nós estamos, pode pôr o próximo ali, por favor, para a gente acompanhar onde nós estamos. Que dia é hoje, gente? 25, né? É isso? Então a semana passada, de 18 a 24, oração pelos amigos, presentear com o Novo Testamento. E essa semana agora é uma semana que você que entregou para o seu amigo, seu parente, você vai fazer um contato. E o contato é muito simples. Você vai perguntar para a pessoa o seguinte: oi, tudo bom? Você leu o presente que eu te dei? E você sabe que tem duas respostas possíveis, né? 3. Eu não li nada, eu comecei a ler alguma coisa e eu li tudo. Certo? O importante, gente, não é a resposta que você vai receber. O importante é que, independente da resposta, você vai fazer um convite para a pessoa. Olha, eu queria conversar com você uns 4 encontros, 2 encontros, quantos você puder, para a gente conversar mais sobre Jesus. E quem sabe você entender melhor o que se passa comigo, né? E é isso que nós vamos fazer essa semana, tá bom? Vamos ter um tempo de oração, vamos colocar isso diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, queremos te dar graças por esse projeto Tudo Se Faz Novo, essa parte mais pessoal do nosso projeto. Pedimos que o Senhor esteja abençoando cada irmão, cada irmã que está presenteando alguém que ama com esse Novo Testamento, tão singelo, algo tão simples, mas é que de todo o nosso coração que nós entregamos, presenteamos. Porque quando presenteamos, fizemos isso por estimar a pessoa e querer compartilhar com ela algo que é maravilhoso para a nossa vida. Abençoa nisso, ó Pai, que realmente o Teu Espírito Santo
possa estar agindo nas vidas, nos corações, tira o nosso medo, nossos receios, e que nós possamos, ó Pai, de verdade, ter alguns encontros com essas pessoas para falar de Jesus. No nome de quem nós oramos. Amém. Olha, quando o teu amigo, teu parente lá, aceitar fazer os encontros com você, fala comigo. Eu vou te ajudar. Eu vou estar junto de você. Você não vai estar sozinho. Amém, gente? Simples assim, tá? E nós vamos fazer aquilo que for o melhor para a glória de Deus. Vamos meditar na palavra então, gente? Nós estamos na série Jesus por Jesus, frente a frente com você. Você já deve ter visto isso, né? Em algum programa de televisão por aí. É uma forma da gente comunicar o Evangelho. É como se fosse uma biografia de Jesus. É Jesus falando para mim e para você quem Ele é. Não é melhor assim? Não é assim que a gente conhece melhor as pessoas? Nós conhecemos as pessoas quando elas se abrem o coração. Elas dizem um pouquinho mais quem elas são, né? E Jesus, então, Ele fala por 7 vezes no Evangelho de João, eu sou. De onde Jesus tirou essa ideia? Do Pai, que lá em Êxodo falava assim, eu sou. E Jesus disse, eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazendo. E hoje nós vamos ver Jesus falando que Ele é o pastor das ovelhas, que Ele é o bom pastor. E é interessante, a primeira coisa que vai vir, o primeiro texto bíblico que vai vir na nossa mente, é o Salmo de número 23. Ah, mas tem crente nessa igreja, gente? Salmo 23, versículo 1. O que diz lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É um testemunho que o salmista fala a respeito do Pai do Senhor Jesus, que é o nosso Deus. Então Jesus agora vai falar isso, ó. Eu também sou pastor, porque o meu pai é pastor, e tudo que eu faço, eu copio o meu pai. Olha que interessante, gente. Não é assim? Vocês já não viram isso com as crianças? Tinha um vídeo das antigas, acho que uns 10 anos atrás, mostrando assim que as crianças estavam copiando os adultos nas piores coisas que os adultos faziam. Vocês chegaram a ver esse vídeo? Aí o pai, o marido lá, sei lá, o homem brigando com a mulher assim apavorada, o homem ameaçando bater, e a criança, o filhinho embaixo lá, fazendo as mesmas coisas que o pai, ó, imitando, né? A mãe lá, né, tragando um cigarro lá, toda estirada na calçada, a menininha lá também. É chocante esse vídeo. As crianças imitam os pais, imitam os adultos. E é isso que Jesus está falando, só que Ele está imitando o nosso Deus, que é o Pai dele, né? Jesus. Até aqui, nós vimos o seguinte, pode avançar lá, por favor. Vimos que Jesus é o pão da vida, Ele é aquele que nos alimenta, que nos conhece por dentro. Vimos que Jesus é a luz do mundo, nos dá a sua luz para andarmos na luz. E ali não é a luz do mundo, é a porta. Eu que errei, tá? Eu sou aquela parte que fica digitando no computador, digitei tudo errado. O último lá não é luz do mundo, é a porta. Me salve, irmão. A porta. Digno de confiança e nos dá livre acesso a Deus. E hoje nós vamos ver que Jesus é o bom pastor. Vamos ler o texto de hoje, que está lá em João, capítulo 10, eu acho que pode... Isso, aí mesmo. João, capítulo 10. Nós vamos ler alguns trechos aqui, ok? Nós vamos começar lendo do 1 ao 5.
Todo mundo achou? Mais ânimo, gente. Todo mundo achou? Eu não sei se achou, mas agora ficou animado, viu? Tá bom demais, é isso aí. Olha só. Olha o que Jesus fala aqui, gente. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Versículo 25. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Até aqui. Amém? Nós pulamos do 7 ao 10 porque foi o texto que nós lemos domingo passado. Há várias formas de nós abordarmos tudo que nós ouvimos aqui na palavra de Deus. E eu acho que uma melhor forma de nós abordarmos é entendermos que, além de Jesus falar de si mesmo, Jesus nos dá uma visão de mundo que ele tem. Por exemplo, como ele vê as suas ovelhas, como ele vê quem não é sua ovelha, como ele vê os nossos inimigos, como ele vê quem o serve, quem não o serve, os motivos que fazem servir ou não servir, tudo isso. Então, saber o que Jesus pensa a respeito da humanidade é importante para a gente conhecer Jesus. E por fim, nós vamos falar de Jesus quando ele fala de si mesmo como pastor e como o bom pastor, ok? Então, pode avançar, por favor. Isso. Então, vamos ver como Jesus vê para o mundo e para as pessoas, né? Como Jesus olha para o mundo e para as pessoas. Você vai ficar atento aí no telão e atento aqui na palavra de Deus comigo. Mantenha a tua palavra, a tua Bíblia aberta. Primeiro personagem que eu quero mostrar para você, está lá no versículo 1, que é o ladrão. Achou o ladrão aí, gente? Acha o ladrão, né? No versículo 1. Aquele que não entra pela porta do aprisco, né? Ele tenta entrar no aprisco por outros meios, nunca pelos meios lícitos, nunca pelo lugar principal de acesso. Ele tenta os atalhos da vida.
Olha como é importante nós entendermos isso. Nós não podemos buscar atalhos na vida se nós pertencemos a Cristo. Jesus sempre desconfia de quem busca atalhos, porque o atalho, ele é o caminho natural do ladrão. Esse ladrão, ele é chamado em algumas partes aqui de salteador, estranho, até mesmo de lobo. Você vê a voracidade desse ladrão. No verso 10, você vai ver quais são as finalidades desse ladrão. Olha o verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Certo? Esses são os objetivos do ladrão. E não é uma coisa ou outra. São todas as coisas, se possível, ao mesmo tempo. Ele nos rouba. Ele rouba ovelhas de Jesus, olha só. Ele mata as ovelhas de Jesus, ele destrói as ovelhas de Jesus. O que isso significa? Que esse ladrão, ele não é inimigo de Jesus, ele é nosso inimigo. Amém, gente? Porque assim, quando se compara esse ladrão, que provavelmente é uma referência a Satanás, né? Compara ele com Deus, como que é o nosso imaginário? Que é o bem contra o mal, que são duas forças que estão, assim, na balança, né? Equilibrando uma balança. Isso não é verdade na palavra de Deus. Satanás é o nosso inimigo, né? Ele tenta nos destruir, porque ele não consegue destruir a Deus. Ele não consegue fazer nada contra Deus. Deus é muito mais forte que ele. Amém, gente? Mas nós somos fracos diante dele. Por isso Jesus, ele cria toda uma estrutura para cuidar de nós. E ele chama aqui nessa parábola, né, aprisco. Depois nós vamos ver que provavelmente pode significar igreja, um lugar de proteção. Não deve ser um lugar de julgamento. Às vezes, infelizmente, a gente acaba julgando uns aos outros. Não devemos ir por esse caminho. Devemos ser protegidos por Jesus. Simples assim, né? Então, esse é o inimigo das ovelhas. Jesus vê isso. Jesus sabe quem é o inimigo, né? E tem um outro personagem aqui, que está lá no verso 2, que é o porteiro. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Verso 3, para este o porteiro abre. Interessante, né? Quem que é esse porteiro, gente? É alguém que o pastor deixou encarregado de cuidar do aprisco das ovelhas. Ele seria um copastor, um pastor adjunto do grande pastor, né? Esse é o porteiro. Adiantando alguma coisa aqui, né? Dando spoiler da nossa aplicação, todos nós que somos pastores, presbíteros, algumas igrejas têm bispos, têm apóstolos. Olha, no final das contas, ou nós somos porteiros, copastores, adjuntos do único pastor que é Cristo, ou nós nos tornaremos mercenários. Isso vale para todos nós, né? Isso é um porteiro. Ele não deixa o ladrão entrar, mesmo quando o ladrão se aproxima. Ok? Tem o mercenário, né? O mercenário já está mais à frente ali no verso 12. O mercenário que não é pastor, e também não é esse copastor, ele estava mais para ser um porteiro. Esse mercenário, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando, o que ele faz? Abandona o lobo? Abandona quem, gente? As ovelhas. Abandona as ovelhas. Eu acho interessante a explicação de Jesus no verso 13. O mercenário foge porque é mercenário.
Interessante, né? Parece uma coisa tão óbvia. O mercenário foge porque é mercenário. Jesus está dizendo assim: é da natureza do mercenário fugir. Assim como é da natureza do lobo atacar. Assim como é da natureza do ladrão não entrar pelo lugar principal, mas procurar atalhos. É da natureza do mercenário fugir, né? E esse mercenário, ele pensa apenas em si mesmo. É o primeiro a fugir. As ovelhas têm 4 patas, mas ele corre mais que as ovelhas, né? E não é só na hora do perigo, gente. O mercenário, ele foge na hora do desconforto. Na hora em que ele tem que fazer alguma coisa para o pastor, mas é inconveniente para ele. Na hora em que ele enfrenta a primeira dificuldade, e ele dá um jeito para não precisar fazer. Que nenhum de nós faça assim, porque isso é característica de um mercenário, não de um porteiro. Sabe, meus irmãos, cuidado com as desculpas que a gente dá para servir a Deus, ou para não servir a Deus, né? Deus nos ama, Ele cuida de nós, e quando Ele nos chama para servi-lo, é para ajudá-lo justamente nesse cuidado, e Ele também vai continuar cuidando da gente. Nós não deveríamos ter medo de servir ao Senhor, amém, meus irmãos? Bom, tem as ovelhas, são o penúltimo personagem antes do pastor, né? A gente vê as ovelhas por todo esse período aqui que nós lemos, né? O curral é das ovelhas, um lugar chama de curral, outro chama de aprisco, né? As ovelhas ouvem a voz de quem, gente? Do mercenário? Do porteiro? De quem? Do pastor, né? Então, elas ouvem a voz do pastor, ele chama as ovelhas pelo nome. Jesus não faz assim, vem cá. Ele chama pelo nome. Colandi, Edna, é pelo nome. É assim que ele chama, né? Ele conduz para fora, as ovelhas seguem ele. As ovelhas, elas jamais seguem um estranho, porque não conhecem a voz, né? As ovelhas, elas conhecem o pastor, e o pastor as conhece, né? Essas ovelhas, elas são conduzidas por algo único no mundo. Tem uma única coisa que conduz essas ovelhas. E essa única coisa é a voz do pastor. A voz do pastor, né? E elas o seguem. Ouvem a voz do pastor, seguem o pastor, a voz. Ovelha não segue o cheiro, não segue o que ela consegue ver com os olhinhos dela lá, né? É pelo que ela ouve. Por isso, meus irmãos, é tão importante a gente entender o seguinte: ser cristão, que é ser parte desse rebanho de Deus, não é sobre você falar com Deus. Você sabia? A coisa menos importante é o que você tem a falar. É o que eu tenho a falar. Isso não é importante. Não é nem um pouco relevante, na verdade. O que é importante é o que nós temos para ouvir. E ouvir do nosso pastor. Na verdade, você só terá alguma coisa para dizer se você tiver ouvido muito da voz
do pastor, do bom pastor, que é Cristo, né? Sem ouvir essa voz de Cristo, as suas palavras serão vazias. Suas palavras não vão chegar onde precisam chegar. Suas palavras não chegam ao coração de ninguém. Só palavras que você ouviu de Cristo e que você devolve, só essas palavras são cheias do Espírito Santo, e o Espírito Santo conduz essas palavras como flechas direto para o nosso coração. Mas é porque nós ouvimos. Gente, nós precisamos aprender a ficar mais quietos e ouvir mais a voz de Deus, né? O ouvir na palavra de Deus, ela tem o sentido de obedecer. Não é só ouvir e entender, é ouvir, entender e reagir conforme o que Deus espera que eu reaja. Isso é ouvir. As ovelhas seguem o pastor, mas elas não seguem o estranho de jeito nenhum. Pelo contrário, quando tem um estranho com uma voz diferente do pastor, as ovelhas fogem. Verso 26, mas vocês não creem, porque não são as minhas ovelhas. Alô? Hugo, muito obrigado, viu, meu irmão? Obrigado demais. Essas são as não ovelhas, aquelas que não creem em Jesus. O que acontece com quem não crê em Jesus? Ele não tem ouvidos para ouvir a voz de Jesus, ouvir a voz do pastor, do bom pastor, né? E não conseguem ouvir essa voz simplesmente por não crer. Aí a pergunta é: você crê em Jesus? Você crê no pastor? Se você crê, você ouve a voz do pastor. Então, assim, é um teste que eu quero fazer para você fazer para você mesmo. Eu não tenho interesse nenhum de saber o resultado, mas você pode saber o resultado para a sua vida. Assim, se você ouve a voz do bom pastor, o que ele tem falado ao seu coração dia após dia? O que ele falou hoje de manhã com você? Ele não falou com você? Mas você não crê? Só não ouve a voz do Senhor quem não crê. Então, tem um nó aí que a gente vai ter que desatar, né, gente? Até aqui tudo bem? Podemos ir em frente? Agora, finalmente, Jesus falando a respeito de si mesmo. Jesus é o bom pastor, né, das ovelhas. Ele sempre fala com as suas ovelhas, sempre. E sabe o que acontece com as ovelhas? Elas sempre ouvem a sua voz.
Será que nós temos aquela experiência? A gente brinca, né? A gente brinca. Será que nós temos aquele testemunho? Nem sempre eu ouço a voz do pastor, nem o pastor que é Jesus, né? Porque as ovelhas, característica da ovelha é sempre ouvir a voz do pastor, porque o pastor, que é Jesus, sempre está falando, né? Ele sempre está falando, sempre. E as suas ovelhas entendem para obedecer, entendem a voz do pastor, do bom pastor. O bom pastor leva essas ovelhas para fora do aprisco, e me parece que aqui Jesus está dizendo algo sobre a nossa missão no mundo. Ele vai à frente das ovelhas e elas o seguem pela sua voz. Jesus sempre está falando sem parar, porque senão as ovelhas vão parar de seguir. Jesus é o bom pastor também porque ele dá a sua vida pelas ovelhas. E além disso, Jesus conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. E Jesus fala uma coisa interessante ali no verso 16, que ele tem ovelhas de outros apriscos, né? Ele tem outras ovelhas que tem para trazer para o aprisco dele, não é isso? Eu achei interessante falar isso aqui para você, porque tem gente que distorce tanto a palavra de Deus. Eu já ouvi gente até falando que aqui teria uma base bíblica para falar que existe vida em outros planetas. Sabia dessa, Jefferson? Já tinha ouvido essa? E eu ouvi pastor falando isso, por isso que eu estou falando aqui para vocês. Não tem nada a ver, gente. Jesus está falando assim que não são só as ovelhas de Israel, nas palavras de Jesus naquele tempo, mas pessoas do mundo inteiro fazem parte e farão parte do aprisco final do Senhor Jesus. Por isso nós estamos aqui. Essa palavra é para nós. Nós somos essas outras ovelhas que Jesus trouxe para o seu aprisco. Por isso você pode ouvir hoje a palavra do Senhor. Amém, gente? É tão simples de entender, né? Por que a gente complica, né, gente? Pois é. Então, eu queria fazer, então, uma aplicação aqui com você. Isso. A pergunta que eu faço, aqui é uma pregação, praticamente uma das pregações clássicas que a gente pode fazer da palavra de Deus. Nessa conversa toda, tirando o bom pastor, cada um de nós pode ser uma ovelha ou uma não ovelha. Cada um de nós pode ser um porteiro ou um mercenário. Você tinha parado para pensar nisso? Quem você é nessa história? Quem você é nessa conversa? Em outras palavras, como Jesus olha para a sua vida? Ou quando Jesus olha para você, o que ele enxerga? O que ele vê? Porque ele vê exatamente a mesma coisa que você vê a seu próprio respeito. E eu queria dizer uma coisa para você. Mesmo que você seja hoje uma não ovelha, ou que você tenha tido alguma atitude de mercenário, Jesus te ama tanto, e Ele quer mudar o seu coração. Ele quer mudar a sua natureza. Hoje não é um dia de julgamento, hoje é um dia de transformação. Jesus quer fazer a sua vida ser diferente. E Ele tem poder para isso. Pode vir.
Ele tem poder para tanto, né? E é isso que ele quer fazer. Arrependimento significa uma mudança de atitude, porque você mudou a sua mentalidade. Até então, a sua mentalidade está mais para não ser ovelha, a sua mentalidade está mais para ser um mercenário, mas Jesus, Ele vai mudar isso em você, se você entregar a sua vida a Ele. E é isso que Ele quer. E eu tenho certeza que no fundo é isso que cada um de nós deseja. Amém, gente? É isso que o Senhor quer. Se você é uma ovelha ou um porteiro, ok, parabéns. Mas você não pode acomodar. Você precisa entender que o Senhor sempre vai estar falando com você e te chamando para fora. Por exemplo, se o aprisco que Jesus fala realmente for a igreja, hoje, todos nós estamos reunidos aqui, certo? Amanhã, nenhum de nós vai estar aqui, vai? Onde nós estaremos? No nosso trabalho, nosso escritório, nosso carro, nossa sala de aula. Não é ali que nós vamos estar? E você já parou para entender que é Jesus que está te levando nesses lugares? Jesus quem abriu a porta do teu trabalho. Jesus que abriu a porta para você morar onde você mora. Teus vizinhos que você tem. Porque Jesus está te conduzindo para fora, para que você o siga. E onde Jesus anda, Jesus sempre está em missão. E Jesus nos chama para continuarmos diariamente em missão ao lado dele. Veja bem, meu irmão, minha irmã, não é trabalhar para Jesus, é servir ao lado de Jesus, é estar com Ele. Essa é a principal função da voz do Senhor Jesus. Então, quando você está lá fora, quando nós não estamos aqui nesse aprisco, por assim dizer, quando estamos lá fora, é Jesus que está nos levando. Jesus nos faz acordar cedinho, ou acordar mais tarde, a gente, levantar da cama, tomar o café, lavar o rosto, vai trabalhar, vai para o trânsito, Jesus está nos levando. Mas você tem uma missão maior do que o sustento da sua vida, maior do que os teus objetivos profissionais. Ele te conduz para fora, Ele está sempre falando com as suas ovelhas. Nós precisamos aprender a ouvir mais a voz do bom pastor. É algo que a gente deve realmente aprimorar na nossa vida. Ouvir a voz do pastor. Do bom pastor que é Cristo. Eu fico com medo que eu falo pastor, vocês acham que sou eu. Não sou eu não, tá, gente? É Jesus mesmo, Jesus que é o pastor aqui da parábola. Mas, gente, olha só. No seu dia a dia, eu sei que não é só comigo, mas acontece com você. Não acontece assim de o tempo todo a gente está cheio de voz aqui na cabeça? Não tem? Voz de tudo quanto é tipo. Nossa, eu tenho conta para pagar, não sei o que, eu tenho que fazer aquilo ali e tal. Eu devia ter dado uma resposta mais adequada para aquele fulano. Eu devia ter falado umas verdades. Não tem isso, gente? Ou é só comigo? Eu que sou neurótico, vocês são tudo, está tudo certo, eu estou tudo errado.
Nós somos assim. Como eu vou saber qual é a voz de Deus no meio de tantas vozes? Como? Como eu vou discernir isso? Só tem um jeito. Por isso que Deus deixou a Bíblia para nós. Para nós lermos, para nós estudarmos, para nós meditarmos. Quanto mais você sabe da palavra de Deus, mais você se acostuma com a voz de Deus. É assim. Eu acho que até já contei isso para vocês. Hoje é difícil falar isso porque todo mundo usa celular, smartphone, né? Mas existia um negócio lá no passado, quando eu tinha cabelo, que era telefone fixo. Alguém sabe que trem é esse? Sabe, Isla? Já teve? Telefone fixo. Tá. Aí quando eu saí de casa, que nem o Zezé de Camargo já saiu de casa, o Lulu Santos já saiu de casa, tem uma cantora sertaneja que também canta, que já saiu de casa, né? Quando a minha mãe, eu ligava para minha mãe, ela falava, alô? Aí eu falava, né? Opa, a dona Luísa está? Sabe o que ela respondia? Oi, filho. Por quê? Porque, na época, né, eu era novinho. Eu fui novinho, gente, sério. Ela conhecia a minha voz há mais de 20 anos. Minha voz para minha mãe é inconfundível, até hoje. Nós temos que aprimorar o nosso ouvir a Deus até chegar nesse nível. Que Deus fala e na hora eu percebo, Deus está falando comigo. Porque se eu não aprimorar a minha escuta de Deus, eu nunca vou aprender sobre ouvir a Deus. Amém, gente? Isso é muito importante. Jesus, Ele nos conhece exatamente como nós somos. Jesus sabe como nós funcionamos, como pensamos. Ele fala conosco para que nós o sigamos e assim Ele transforme a nossa vida, nos mostre que somos, aos olhos dEle, ovelhas amadas. E Ele quer nos ensinar como devemos funcionar, pensar, sentir e ver a vida de uma maneira diferente, como Ele vê. Como Ele vê. Jesus nos conduz para fora do aprisco, para a missão no mundo. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, gente? Esse é Jesus. E é assim que Ele olha para nós. Vamos ter um tempo de oração? Vamos fechar os nossos olhos.